hoje aqui no programa Sem Pauta. Como sempre, com uma convidada. E que aceitou. E nós passaremos agora, então, para o Miguel Shibani fazer a apresentação da convidada. Boa noite, né, para todo mundo. Essa Boa simpática noite, senhora aqui é Isabel Cardoso. Há mais de 20 anos, publicidade e propaganda. Começou Publicidade em propaganda. publicitária. Publicidade e propaganda, ela fez o curso. Eu tô falando, você vai escutar, depois você questiona. Tá bom. Começou na associação comercial com o Cássio, quando disputou a eleição com o Zé Rebouça de Carvalho. Tem algum tempo aí. Trabalhou no MASP em São Paulo. Deve ser mentira, mas ela falou pra mim, eu tô comprando aqui, vai. Trabalhou no MASP em São Paulo, realizou grandes eventos. No Mapinha, trabalhou? MASP. No MASP, ele Mapinha. Mas não consegue falar? Trabalhou na Força Aérea da FAB, prestou tudo para a FAB, no Sebrae e nos ferroviários. Hoje é mentora do nosso ilustre vereador. E presidente da EMAPA. Isso também, e repetente do IFS, que é a única pessoa que repetiu gastronomia em Avaré. Isabel, obrigado por você ter vindo aí, para nós batermos um papo aí de vários assuntos bem descontraídos. Eu acho que com essa recepção já deu, já pode ir embora. Já rendeu, né? Pupila do Jornal Avaré, que perdeu com o Luiz Augusto Vilhena, hein? Oi? Pupila do Avaré, foi... Antes de pegar fogo. Estagiário do Luiz Augusto Vilhena de Freitas. Eu trabalhei no Jornal Avaré antes do Jornal Avaré pegar fogo. Eu estava lá ainda no dia, fazia meia hora que eu tinha saído quando aconteceu o fatídico acidente do Jornal Avaré pegar fogo. E você não foi preso? Não fui. Você sabe que até hoje existe história sobre essa lenda urbana que existe com relação ao Jornal Morreu Avaré. um Curió lá, que o Curió era do Tucão e tal, com o Zé Cri. Foi mesmo. Não tem essa história do Curió? Tem a história do Curió, porque o Zé Cri morava ali do lado, né? É. E aquele prédio, ele era um prédio muito antigo. E o Jornal Avaré, quando pegou fogo, foi um escândalo, assim, na época. Que, nossa, quem tacou... Não falavam que o Jornal Avaré pegou fogo. A gente, né, da imprensa, fogo, né? quem tacou fogo no Jornal Avaré? Virou mais uma das lendas urbanas de Avaré, tantas outras que se formaram. Um prédio antigo, cheio de fiação torta. Viu? O criminoso Senhor é o Júnior, Cupim. começando então, o Ministério Público pode investigar? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a Constituição está muito clara que essa é uma atribuição da Polícia Judiciária, Polícia Federal e Polícia Civil nos estados. Na minha opinião, a decisão do STF recentemente com relação a isso foi equivocada e abre um precedente perigoso no nosso pacto federativo, porque se permite que o mesmo órgão que acusa faça a produção das provas. Nós temos a fragmentação das atribuições dentro do Estado justamente para se garantir o contraditório, a lisura, a ampla defesa. Quando eu concentro poderes, isso não é bom. A história já mostrou isso. A concentração de poderes é perigosa. Então, quando se permite que o Ministério Público faça a investigação e, ao mesmo tempo, ele seja o titular da ação penal, eu acho muito perigoso, acho um precedente perigoso e nós vamos ter muitos dissabores aí ao longo do tempo. O promotor, ele pode participar do inquérito, mas quem conduz o inquérito é o delegado, não é? Não. Veja bem, o que acontece hoje, a Constituição Federal, como disse o Júnior, a competência para investigar é da Polícia Judiciária, Polícia Civil e Polícia Militar. Desculpa, Polícia Civil e Polícia Federal. As duas que devem investigar, certo? O Ministério Público, na verdade, não pode investigar. Por quê? Quem investiga é a polícia, quem acusa é o Ministério Público, é o que está na Constituição Federal, que rasgaram. Qual é o problema disso daí? O problema é que na Constituição Federal está descrito que cabe ao Ministério Público o controle externo da polícia. Ou seja, o Ministério Público deve controlar todos os atos da polícia. Se ela está investigando bem, se ela não está, isso, aquilo. Mas não é questionar para montar um inquérito? Oi? Ela não tem de questionar para montar um inquérito? Tem. Para elucidar os fatos? Cotas. Quando vai o inquérito para o promotor, ele pode devolver, pedindo que se faça tal prova. Mas ele mesmo não pode tirar dúvidas do inquérito? Oi? Ele não pode tirar dúvidas do inquérito? Promotor? Assim? Se ele tiver dúvida do inquérito? Diligenciar? Ele não pode. Não, ele deve mandar a polícia fazer para ele. Certo? Por quê? Porque é ele que acusa. Se ele, imagine o Ministério Público que está acusando.
como que fica a defesa? O advogado seu de defesa, ele não tem Paridade de armas. Não tem paridade de armas aí. Então, o cidadão vai ser prejudicado. Tudo bem, mas por que então houve um habeas corpus no STF e os homens deram o ganho de causa? Então, em 2015, o Supremo já tinha dito o seguinte, que o Ministério Público poderia investigar. Agora, essa semana, ele melhorou um pouco, porque estava só investigar. Agora não. Antes era assim, investigar, porta aberta, faz o que você quiser. Agora não. Se você quiser instaurar um pique ou qualquer coisa de investigar, você tem que comunicar ao juiz. Não pode mais fazer o que quiser. Tudo tem que ser comunicado ao Poder Judiciário. É que o Judiciário supervisiona as investigações. Sim, como é da polícia. Justo, né? A Polícia Civil é chamada de Polícia Judiciária por causa disso. Ela investiga supervisionada pelo Poder Judiciário. Eu não posso permitir que o Ministério Público faça uma investigação à margem do controle judicial. Até porque a produção de provas, pelo Código de Processo Penal, ela só pode ter, descarte de provas não utilizadas durante a investigação só pode ser autorizada pelo juiz. Mas eu sei que o advogado tem uma visão melhor do que nós. Eu, como leigo, eu fui ver o HC. Lá fala que o MP pode fazer um equívoco de testemunha. Pode. Sim. Eu também fui pesquisar algumas coisas e tem, inclusive, hoje alguns artigos de como você falou, também que defendem. Ele tem muito mais poder de condenação de fogo do que o advogado da defesa. Sim, não tem paridade de armas. E nós falamos hoje no Brasil no chamado juiz de garantias. O que é o juiz de garantias? Eu acho muito bom, na minha opinião. O juiz que faz a instrução, a investigação, não pode julgar, para que o juiz não se contamine durante a investigação. Sim. Se nós estamos falando tanto em juiz de garantias, como que eu vou permitir agora que o Ministério Público concentre poderes investigando e acusando? É um contrassenso. Sim, mas eu li, né, doutor, artigos que falam, inclusive de juristas que falam que desde que tenha a prerrogativa de ambas as partes, se respeite as prerrogativas, o Ministério Público pode investigar. O que o senhor acha, então, dessas opiniões jurídicas? Ele pode. O Supremo falou que pode. Agora, se pode e se deve é coisa diferente. Eu entendo que o Ministério Público, como eu te disse, como instituição, concentrando esse poder de investigar e de acusar, nós temos uma concentração de poderes desproporcional ao poder da defesa. Quem fiscaliza o Ministério Público? É o próprio Conselho, é o Conselho Superior do Ministério Público. Eles colocam a palavra, eles colocam que ele tem convicção da acusação que vai fazer. Eu acho muito perigoso para todos nós. Para todo mundo. Para todo mundo. Nós saímos de um período lavajatista, entendo, falando que ficou bem claro, jurídico. Do ponto de vista jurídico, estou falando. Nós saímos de um período lavajatista que deu péssimos exemplos para todo mundo aí, depois ficou às claras aí tudo que estava acontecendo, mas me parece que nós estamos caminhando para um outro período, entre aspas, autoritário, onde nós estamos com o Brasil está caminhando juridicamente Sim. para um estado de coisas aonde uma determinada parte do Estado brasileiro ou uma determinada instituição passa a ter um controle absoluto sobre os demais e sobre as demais instituições. Agora, como leiga, eu vou falar, é aquela famosa cruzou a bola, correu para a área e cabeceou e quis fazer o gol. É isso que o Ministério Público quer fazer com relação a isso. Mas isso daí também, como o senhor falou, também não está, doutor, alguma coisa assim, o Brasil não está com esse problema de cada colocar, vamos falar o português, claro, né, uma pessoa leiga, mas colocar cada um no seu quadrado, literalmente, Sim. não está tendo muito. Tá Vocês já perceberam que os poderes, eles andam mesmo que se cruzando? Você vê, às vezes, julgamentos, né? Você quer dizer que o Supremo Tribunal Federal está exorbitando? Tá, isso. Assim, literalmente isso. O Ministério Público, qual é a função da polícia? É investigar. Então, que se cumpra essa função. Exatamente. Então, porque senão eu estou chamando o próprio poder meu, a própria polícia, de incompetente. Exato. Eu acho assim, Isabel, não tem vácuo de poder. Eu acho que um poder ocupa, poder que eu digo no sentido amplo, não os 3 poderes da República, no sentido amplo. Toda vez que alguém tem uma prerrogativa e ela deixa a desejar nessa prerrogativa, vem outro e toma o lugar dela. E é o que nós estamos vendo no Brasil hoje. Critica-se muito o Supremo Tribunal Federal por estar extrapolando as suas prerrogativas. Agora, por que está fazendo isso? Por omissão de um outro poder. Na minha opinião, o Congresso Nacional. O Congresso está se acovardando diante de um proativismo do Poder Judiciário, capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, mas o STF, o Congresso se acovarda diante dessa situação. E nós estamos caminhando para uma situação muito perigosa.
muito Deixa eu perigosa. questionar um negócio aí, então. Você falou, sempre o negócio do vácuo do poder. Houve aquela desoneração Da Folha, da Folha. pra mim. Foi feito através de lei. Decisão monocrática, sim. Mudou nem liminar. Tá para julgar agora no colegiado. Quando foi feito lá atrás, foi feito por cima de uma lei. Porque senão era evasão de receita. É crime do executivo. O voto do Zanin para suspender foi justamente esse. Faltou a certidão de impacto orçamentário. Tudo bem, mas vem cá. Você não acha que a decisão estava na mão do Congresso e não na mão do STF? Não, virou lei e sai do Congresso. Virou lei de todo mundo. Mas o cara foi lá e derrubou. Lógico, o Poder Judiciário tem o poder de controle sobre a produção das normas. Tanto no aspecto formal quanto no aspecto material. Nesse caso, houve um vício de forma. Que vício de forma? Toda vez que eu vou encaminhar um projeto de lei para o Poder Legislativo, prefeito, ou mesmo o próprio Legislativo, que vai criar despesa ou vai renunciar à receita, que era o caso de renúncia de receita, para beneficiar alguns setores da economia, toda vez que eu tenho esse tipo de projeto, eu tenho que ter uma certidão de impacto orçamentário. E isso está no artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Calma, Miguel, deixa eu explicar. Não tinham certidão de impacto. E aí, justamente nesse ponto que o Zanin se pegou e deu liminar tecnicamente correto. Eu tenho que mostrar de onde eu estou tirando dinheiro. Tecnicamente é correto. Ou seja, eu quero comprar essa caneta, da onde você tem dinheiro para comprar essa caneta? Isso no poder público é utilizado. Está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem que ter para aprovar o projeto. É aprovado sem a certidão. Feito lá atrás, então tinha erro. Desde o início. Porque essa lei, hoje eu ouvi isso, foi feita na época da presidente Dilma, que era para um momento de crise do país, que foi dada a desoneração para algumas empresas. Era para um período determinado. Daí foram prorrogando. E é uma coisa óbvia. Se eu tiro o encargo dele, aumenta o meu. Isso, é 2 mais 2. Concordo com você. Então, mas tem os parâmetros lá que era para beneficiar o país. Sim. Tá certo? Gerar mais Naquele emprego, momento. mais um monte de coisa. Não é para beneficiar o país, Miguel. É para beneficiar determinados segmentos. Mas houve um aumento de 20% de emprego. Calma. Houve, mesma coisa. Nós temos aqui numa cidade, nós temos 4 setores da economia. Eu sou um, você é outro, a Isabel é outro, o Wagner é outro. Se eu dou um benefício fiscal para você, eu tenho que compensar na Isabel, no Wagner e em mim. Exatamente. Você gerou 1 milhão de empregos, mas e o prejuízo que nós tivemos? Exatamente. É 2 mais 2, Miguel. É 4, não é 4,5. É isso que o Zanin, tecnicamente a decisão do Zanin foi correta. Tecnicamente. E politicamente, o Congresso Nacional quer que permaneça isso daí. Porque está beneficiando esse, que tem os acordos. E a cidade também tem 150 mil habitantes, né? Oi? A cidade também tem 150 mil habitantes, parece. Até que pode, né? É. Mas isso daí está impactando na aposentadoria, está impactando em tudo. Porque é renúncia de receita previdenciária. Isso que eu ia falar. A Previdência Social, ela já é claro que ela já está falida. Sim. Né? Agora com essa ação, então... mais ainda. E outra coisa, quando você falou do Congresso, hoje a gente sabe muito bem que a articulação política, ela é centro. Sem entrar nessa parte de falar de partido de direita ou esquerda, quem coordena a direita ou a esquerda é o centro. O centro a gente sabe que o Congresso, você pega o próprio presidente do PL, Sim. Valdemar, ele é um maestro. Ele é um maestro. Ele rege o Congresso Nacional. Ele rege o Congresso E o trabalho do PL é para fortalecer mais ainda, né? Com certeza. Com certeza. Esse trabalho está sendo feito, essas passeatas, manifestação por aí, para fortalecer mais o PL ainda. Lógico. Você pode não ter o governo em 26, mas você vai ter o Congresso na mão. Mas por isso que eu entendo que o Júnior falou, que eu levantei esse assunto aqui na mesa também, é essa preocupação. Quando se começa a misturar tudo, quando vira uma salada de fruta, quando você deixa o judiciário se meter num Congresso que a gente sabe que é formado de forma política partidária, aí que você tem o terceiro poder, que é o judiciário, se metendo nisso, aí você tem junto pitadas de um Estado que deixou de ser laico, né? Ou seja, quando vira outro problema que nós vamos falar sobre isso, viu? Eu acho que essa salada de fruta que se faz. Quer falar hoje. do último julgado de Bauru? É isso que você está falando? Do laico? Não, essa questão do Bauru é até interessante a gente abordar, mas eu falo dos benefícios fiscais que as igrejas têm. Isso aí é um absurdo. Isso aí. Nós No precisamos falar próximo sobre isso. bloco, nós vamos tratar exatamente disso, certo? Aguarde.